O assunto de hoje é um pouco polêmico e sério. O mundo sempre está mudando e com os clubes de futebol não é diferente. Muitos deles se posicionaram a favor ou contra a vários assuntos polêmicos por aí. E com os times europeus não foi diferente. No caso que a gente vai falar hoje, nós vamos contar sobre o Bayern de Munique e a sua resistência contra o nazismo. Para quem não é muito familiarizado com o futebol europeu, o Bayern de Munique foi fundado em 27 de fevereiro de 1900, mas ele só foi ganhar o seu primeiro título lá em 1932, sob o comando do Richard Kohn, conhecido também como Little Tommy. Acontece que no ano seguinte, em 1933, um cara não muito legal assumiu o poder na Alemanha e algumas medidas começaram a ser tomadas. Para quem ainda não reconheceu, esse foi o ano em que Adolf Hitler assumiu o poder. Alguns meses depois, para controlar todas as instituições do governo, o Hitler ele obrigou o Bernhard Rust, que era o ministro da Educação, a aprovar uma lei que bania todos os judeus das instituições estatais, desportivas e também das educativas. A maioria dos times nessa ocasião já tinha se adiantado à lei, aos rumores, e já tinha expulsado jogadores, comissão e qualquer pessoa que fosse judeu de seus times. Mas o Bayern foi contra isso e manteve o seu presidente, o Kurt Landauer, só que infelizmente o Little Tommy, que era o técnico vencedor do primeiro título do Bayern, teve que ir embora da Alemanha. Ele não conseguiu ficar com seu cargo. Alguns anos depois, o Landauer foi preso e levado para campos de concentração, onde ele permaneceu até 1939, quando ele escapou e refugiou-se na Suíça. Isso deixou os dirigentes nazistas muito putos com o Bayern. Então, o regime passou a apoiar o principal rival do Bayern na época, que era conhecido como 1860 München. Esse rival do Bayern recebia doações, patrocínios e tudo para se tornar um time de primeiro mundo, enquanto o Bayern perdia sócios, perdia patrocínios e decaiu bastante, né? Todo mundo que era a favor do regime e contra os judeus ficava contra o Bayern. Nessa época o time recebeu o apelido de Juden Club, que significava basicamente time judeu. Mas mesmo assim, o Bayern não voltou atrás e continuou não apoiando o regime nazista. Mesmo com perca de sócios, de patrocínio e de tudo, a equipe continuou apoiando tanto os jogadores judeus como também o seu presidente. As atitudes do Bayern consideravelmente irritavam os nazistas, quando na vez que o capitão do time na época, o Konrad Heidekamp, escondeu toda a prataria do time, né, os troféus, quando os nazistas foram lá buscar para ajudar na guerra. Ele foi lá e escondeu tudo e isso deixou os nazistas muito putos. O time do Bayern afrontava mesmo nazistas e nessa época vários jogadores e membros da equipe foram mortos pelos nazistas justamente por irem contra o regime. Na época eles imprimiam cartazes antinazistas, eles convocavam pessoas, eles eram bem ativos contra o regime e para afrontar mesmo Hitler, né? O time não se importava com a imagem que ele passava, ele não desistia e com isso foi um dos ferrenhos e grandes apoiadores contra o regime do Hitler. E mesmo com o fim do regime nazista, né, e com a morte do Hitler, o Bayern não deixou de ser contra o regime, de apoiar judeus e de ajudar a comunidade, né? Hoje o Bayern é conhecido como um dos maiores times da Alemanha e também um dos grandes da Europa, né? Mas a maior atitude, uma das coisas que fica mais marcado na história dos bávaros é justamente a luta deles contra o Hitler. FC Bayern e eu pertencemos um ao outro e somos inseparáveis. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda quero contar outros assuntos ainda. Eu também quero falar sobre o Barcelona contra a ditadura franquista na Espanha, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Possivelmente quero trabalhar mais esse tema, ler mais esse tema. Não se esqueçam de deixar seu like, de curtir, de compartilhar, todas aquelas coisas que a gente já sabe. Um forte abraço, um grande beijo para vocês.